Olá, olá, tudo bem com vocês? O Jack chegando novamente na área com mais um vídeo super especial sobre ufologia. E hoje nós vamos abordar o caso Stephen Michalak, que ocorreu lá em Manitoba, lá no Canadá. Então esse é um vídeo da série Contatos Imediatos. É o contato imediato número 2. Mas nós vamos abordar documentos oficiais do governo canadense sobre esse caso. Então, ele vai ser também um vídeo da série Documentos Oficiais, o terceiro vídeo. Mas antes de a gente conhecer o conteúdo desse vídeo de hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu likezinho, deixar um comentário legal lá, para ajudar a gente a ficar bem ranqueado aí no YouTube. E não esqueça também de ativar o sininho para receber as notificações e ficar sabendo quando novos vídeos serão publicados aqui no canal. Certo? Então, sem enrolações, vamos conhecer esse caso de hoje e os documentos oficiais a ele associados. Muito bem. Então, o caso Stephen Michalak envolve um senhor que era mecânico industrial e era geólogo amador. Então, uma pessoa que gostava de estudar sobre geologia e gostava de ir a campo para praticar os conhecimentos que ele adquiria. Não era nada, ele não era formado em geologia, mas ele estudava muito, ele era autodidata na área, então ele fazia seus estudos em campo. E aí, dentro dos seus estudos, ele descobriu que em uma determinada área, ligeiramente ao norte da cidade de Falcon Lake, em Manitoba, no Canadá, havia uma área ali que aparentemente havia algum tipo de mineral valioso naquela área. Então ele desenvolveu um interesse especial em fazer exploração geológica nessa área para encontrar alguma coisa de valor realmente. Então ele planejou, aproveitando o calor da estação, ele planejou a ida até essa região. Ele que morava em Winnipeg, não era muito longe daquela região, mas ele precisava se planejar para ir, porque ele tinha família, tinha trabalho e tudo. Então ele poderia ir aos finais de semana. Então ele trabalhou na sexta-feira, pegou o ônibus, então ele embarcou na noite de 19 de maio de 1967 e foi até essa região. Então aí você já está vendo essa região onde o fato aconteceu. Aí você tem uma foto mais abrangente da área. A área de exploração dele ficava nessa área chamada do Parque Providencial de White Shell, tá? E a cidade de Falcon Lake fica ao sul dessa área. Então aqui você já vê um mapa estilizado da região, indicando a região de Falcon Lake e toda a área do mapa desse parque providencial. Ali à esquerda fica Winnipeg, a cidade onde o Michalak morava com a família e onde ele trabalhava também. Então ele se preparou para pegar o ônibus para ir para essa região de Falcon Lake. Então o que ele levou? Ele levou um pouco de linguiça, queijo, algumas maçãs, alguns pães, algumas laranjas, porque ele só ficaria no final de semana, ele já voltaria no domingo, E além disso ele levou os equipamentos dele de pesquisa. Então ele levou um ímã, levou tijolos de porcelana crua para fazer algum tipo de trabalho de análise, levou luvas, levou óculos, levou uma machadinha, um martelo para concluir a mineração, levou seus livros e algumas anotações. Então ele chegou às 21h30, entre 21h30 e 22 horas, na região de Falcon Lake, e foi se hospedar num hotel em beira de estrada, um hotel pequenininho. Então ele chegou no hotel, fez o check-in, deu uma revisada no livro dele e foi tomar um café, foi na cafeteria desse hotel para tomar um café e depois se recolher, porque ele iria sair bem cedo no dia seguinte. Então nessa cafeteria ele conversou com o atendente do hotel e tudo, e depois ele voltou lá para o quarto dele. Por volta das 22h30 ele já estava recolhido e depois ele acordou às 5h30 da manhã e já seguiu para a área de interesse dele.
Então aí você está vendo a estrada que ele percorreu na ocasião e uma das entradas para norte, para a região de exploração onde ele iria trabalhar. Existem várias dessas entradas ali, a gente não tem como dizer qual foi a entrada exata que ele tomou na ocasião, mas são todas similares com essa característica. E depois, né, se segue por uma estrada até um determinado ponto e depois já entra numa área de vegetação até chegar numa área onde havia um pequeno córrego, que é onde ele fez a exploração. Então ele chegou nesse local e começou a minerar. Ele foi trabalhando. Por volta das 9 horas da manhã ele encontrou cristais em um córrego. Isso deixou ele bastante animado. E aí ele continuou trabalhando, acreditando que ia encontrar algo mais interessante logo em seguida. E aí às 11 horas ele parou para fazer o almoço dele, né, para almoçar, comer aquela linguiça, o pão e tudo que ele levou. E aí assim que ele comeu, ele voltou ao trabalho dele. E aí, à tarde, enquanto ele examinava um veio de quartzo, ele ouviu um barulho, né? Ele estava perto de um córrego de água, um riachinho, e ele ouviu o barulho de ganso. Esses gansos estavam assustados com alguma coisa. Então ele já ficou atento, porque poderia ser um animal selvagem, alguma coisa, né? E aí ele viu os gansos partindo, e ele viu dois objetos muito reluzentes, de coloração avermelhada, que estavam pairando no céu próximo de onde ele estava. Então aqui você tem uma representação no próprio local onde o fato aconteceu. Então perceba que tem vegetação e aí os dois objetos se posicionaram ali. E aí ele descreve da seguinte forma esse avistamento inicial. Dois objetos com formato de charuto e com calombos pareciam estar descendo a meio caminho do céu, brilhando com uma forte luminescência vermelha. À medida que esses objetos se aproximavam do solo, adquiriam uma forma mais ovalada. Então, a impressão inicial que ele teve, até porque foi a primeira impressão olhando para esses objetos à distância, é que eles tinham formato de charuto. Mas a partir do momento que ele fixou a vista com óculos e tudo, aí ele viu que tinha esse formato de disco que a gente observa nas representações. Então, um desses objetos inicialmente permaneceu pairando no ar, e o outro foi descendo e aterrissou sobre uma rocha a 20 metros de distância de onde o Michalak estava. E assim que esse objeto desceu e tocou o solo, o outro objeto acelerou rapidamente a uma velocidade muito alta em direção a oeste e logo desapareceu. E aí o Michalak descreveu da seguinte forma: não posso descrever e nem calcular a velocidade da ascensão, ou seja, a aceleração desse objeto, porque jamais vi nada no mundo que se movimentasse com tamanha rapidez, sem emitir um único som. Então ele descreveu esses objetos como extremamente silenciosos nessa fase inicial. E aí da parte de baixo do objeto que aterrissou, surgiram alguns raios luminosos de coloração arroxeada e um estranho cheiro de enxofre. Esse objeto, nos cálculos dele, teria aproximadamente 12 metros de largura e 4 metros de altura. Ele tinha o formato de uma tigela com uma pequena abóboda no alto, uma pequena estrutura na parte de cima. E aí ele começou a ouvir um zumbido semelhante ao de um motor elétrico, né, juntamente com barulho de ar, né, sendo sugado. Então, esse objeto permaneceu estático ali, e aí, repentinamente, se abriu uma escotilha. Então, o Michalak estava curioso, ele se aproximou para observar melhor. Então, ele colocou o óculos dele e olhou para dentro da escotilha. Enquanto, na fase de aproximação, se aproximando desse objeto, ele percebeu que esse objeto aumentou um pouquinho a luz que ele tinha ao redor dele, né? Era uma luz difusa, né? Irradiava aquela luz. Então ela aumentou um pouquinho conforme ele ia aproximando. E aí, a partir do momento que ele olhou para dentro desse objeto, ele descreveu da seguinte forma: eu não vi nenhuma figura. Tudo que eu podia ouvir eram vozes que eram distorcidas pelo zumbido e assobio que a nave fazia. Elas pareciam vozes humanas, embora um tanto abafadas pelo som do motor e da corrente de ar
que continuava escapando de algum ponto no interior do aparelho. Consegui distinguir vozes distintas, uma mais aguda que a outra. Então, olhando dentro da escotilha, o Michalak percebia um brilho arroxeado vindo lá de dentro. E olhou que havia no canto desse objeto, lá dentro, ele observou que havia um painel com várias luzes piscantes. Então ele ficou intrigado e achou que isso era algum tipo de aparelho secreto do governo dos Estados Unidos. E aí tentou chamar os tripulantes nas várias línguas que ele conhecia, oferecendo ajuda, né? Mas não teve qualquer resposta. E aí, como não houve nenhuma resposta, ele resolveu esperar para ver o que ia acontecer. E aí ele descreveu esse momento da seguinte forma, depois para os pesquisadores. Colocando lentes sobre os meus óculos de proteção, enfiei a cabeça pela abertura dentro. O interior era um emaranhado de luzes. Raios diretos percorriam uma trajetória horizontal e diagonal e uma série de luzes intermitentes deu uma impressão de estar funcionando de um modo estranho, sem obedecer a uma sequência ou ordem especial. Observei a espessura das paredes do aparelho. Devia ter cerca de 20 polegadas na seção transversal. 20 polegadas dá em torno de 50 centímetros. Estranhando a situação, ele resolveu então se afastar desse objeto. E enquanto ele recuava, aquela porta se fechou. E em seguida surgiu na parte externa do objeto 3 painéis que isolavam essa escotilha. Vendo isso, então ele resolveu se aproximar de novo, né, para ver a parte externa desse objeto, né? E aí ela era semelhante a um vidro colorido muito polido. Essa era a aparência que o objeto tinha na parte externa. Aí com a luva ele resolveu tocar na fuselagem do objeto. E a luva começou a derreter, né, na parte onde houve o toque. E aí você está vendo a imagem da luva que ele utilizava na ocasião. De repente, esse objeto se inclinou um pouquinho e soltou um jato de ar quente a partir de uma estrutura, que era semelhante a uma caixa cheia de furos, né? Então soltou ar quente nele. Imediatamente a roupa do Michalak começou a se incendiar e ele sentiu dores no abdômen, dores muito fortes, né? E aí ele entrou em pânico. Ele arrancou a camisa e tentou se afastar desse objeto. E ao olhar para trás, ele viu que esse aparelho já estava decolando e se afastando em direção a oeste. Então ele juntou todas as coisas que ele tinha para se afastar da região, né? Para voltar para o hotel. Só que antes de sair da região, do local, ele resolveu dar uma olhadinha no local da marca de pouso, onde o objeto pousou. Então quando ele estava se aproximando, ele começou a sentir algumas coisas, e ele descreve assim: quando me aproximei do local, senti enjoo e minha cabeça começou a doer. O local onde a nave tinha pousado dava a impressão de ter sido varrido com uma vassoura. Sobre a rocha, não havia detritos de qualquer espécie. Nenhum galho, nem um pedacinho de pedra, nada. Estava tudo empilhado num anel com 6 polegadas de altura e cerca de 15 pés de diâmetro, ou seja, em torno de 15 centímetros de altura e 4,5 metros de diâmetro. E aí, nos minutos que se passaram, as dores de cabeça começaram a aumentar e ele começou a suar frio. E aí, então, ele foi mais rápido para o hotel. Ao chegar na estrada, ele começou a vomitar. Ali ele vomitou várias vezes e a visão dele começou a ficar embaçada. Um parênteses aqui, existem outros casos de contato ufológico onde houve presença de radiação. No caso de Delphos, que ocorreu no Kansas, no caso Cat Davis, em que as testemunhas passaram sobre um local de marca de pouso onde havia radiação, no caso de uma sonda que desceu do céu queimando o solo aqui na região de Curitiba, um caso que eu investiguei pessoalmente, as testemunhas tiveram isso também, visão embaçada e os mesmos efeitos de náusea, vômito e tudo. Então, são sintomas característicos de contaminação por radiação, né? Então, voltando ao caso. Então, a cabeça dele continuou doendo, latejando muito. E aí ele deixou o local, chegou no hotel com uma certa dificuldade, tá? Nesse caminho, antes de chegar no hotel, ele percebeu que aquele cheiro de motor elétrico
que exalava daquele objeto, o cheiro de um motor elétrico e enxofre que estavam saindo do objeto, impregnou nele. Então ele estava sentindo aquele cheiro já nele, ele estava impregnado com aquilo. Então no hotel ele falou com a atendente, pediu um médico, e a atendente do hotel falou: olha, nós não temos médico aqui agora, nós só vamos ter médico dia 30. Procure ajuda no posto do regimento de polícia montada. E aí você está vendo a sede do posto da polícia montada, onde o Michalak pediu ajuda naquela noite, naquele dia ainda. E aí ele fez o registro da ocorrência, e aí mais tarde ele pegou um ônibus e voltou para Winnipeg, onde ele morava. Então ele chegou em Winnipeg, foi direto para casa, o filho dele viu que ele estava num estado muito complicado de saúde, e depois vendo que ele não estava melhorando, resolveu levar o pai para o hospital. Então o filho dele se chama Mark Michalak, tá? Esse que você está vendo nessa imagem aí, né, feita anos depois. Então Mark Michalak levou o pai dele e internou ele no Hospital Geral de Misericórdia, lá em Winnipeg. Então, ao ser questionado pelo médico sobre o que havia acontecido, então ele simplesmente falou que o exaustor de um jato atingiu ele no abdômen. Então os médicos fizeram essa análise inicial, mas não conseguiram dar um diagnóstico inicial para o estado de saúde do Michalak. A única coisa que eles conseguiram foi aliviar as dores que ele sentia no abdômen. Aquela dor de cabeça que ele estava sentindo, ela continuou até o dia seguinte. Já a marca de queimadura no abdômen dele, essa permaneceu até a morte do Michalak no ano de 1999. Nessa fase inicial de avaliação médica, os médicos não sabiam do encontro do Michalak com o disco voador. Eles apenas viram que havia um quadro de queimadura e algo mais que eles não entendiam o que havia acontecido, o que estava ocasionando aquele quadro de saúde. Então aí você está vendo a foto do Michalak no hospital, né, feita dias depois. Então no exame físico, o fisiologista encontrou uma área de queimadura de 1º grau na parte superior do abdômen, cobrindo uma área de 20 centímetros, aproximadamente, que consistia em várias queimaduras arredondadas e irregulares do tamanho de uma moeda. Estas feridas apresentavam cor vermelha opaca e o pelo, né, que havia sobre a parte inferior do tórax estava todo chamuscado, assim como o cabelo na testa dele também se apresentou chamuscado. O Michalak também apresentava uma leve vermelhidão na face e na têmpora direita. Então aí você está vendo novamente, né, o Michalak na cama do hospital, com o ferimento à mostra. Um dos médicos que atenderam o Michalak na ocasião foi o Dr. Connolly, e ele declarou posteriormente ao governo, durante a investigação que se seguiu, que as queimaduras foram tratadas, mas não responderam adequadamente ao tratamento, e elas acabaram piorando. Então, outros exames foram feitos. Os exames médicos realizados indicaram que a contagem de linfócitos no sangue caiu de 25%, que é o padrão normal, para apenas 16%, e só voltou ao normal 4 semanas depois, após o evento lá de Falcon Lake. A baixa de linfócitos, ela pode acontecer em casos de exposição à radiação. Tá? Isso já é documentado na medicina. Porém, aí eles fizeram exames no Departamento de Radioterapia do Hospital Geral de Winnipeg e no Centro Nacional de Pesquisa Atômica em Pinawa, né, baseado no sangue dele e tudo, e não indicaram que havia uma exposição a doses excessivas. Então a exposição que ele teve foi um nível razoável, digamos, muito acima do normal, é claro, mas que não iria causar algo pior na vida dele. Então nos dias que se passaram, ele só perdeu o apetite, então ele não tinha vontade de comer, e ele chegou a perder 10 quilos, que depois de várias semanas ele recuperou. Aí mais uma imagem do ferimento dele. Então, o caso Stephen Michalak foi o caso ufológico mais amplamente noticiado no Canadá e deixou peritos e investigadores da Real Polícia Montada Canadense muito desnorteados, porque era um caso recheado de evidências que não tinha uma explicação natural
e tinha seus detalhes, né, que deixavam eles estarrecidos. Então o caso ele acabou ganhando os noticiários, foi divulgado pela BBC, pela revista Life, por empresas de comunicação canadense e tudo, que fizeram amplas coberturas do caso. E isso levou, com a divulgação do caso, levou uma enxurrada de relatos de avistamentos de OVNIs naquele período. Então, entre 2 semanas antes e 2 semanas depois do caso de Michalak, se constatou 20 relatos de aparições de UFOs, só nas proximidades de Falcon Lake. Então, foi avistado por várias pessoas, né, em diferentes momentos ali. O relato específico do Michalak foi apoiado por relato de outras pessoas na área que viram objeto. Né, viram objetos sobrevoando a região de Falcon Lake no dia e hora em que o Michalak falou ter visto aquele objeto. Mas o caso ele não parou aí. Em 1º de junho, surgiu uma erupção na parede torácica de Michalak, uma espécie de infecção na parede do ventre do Michalak, e levou 3 semanas para que isso fosse curado, né? E aí os documentos oficiais do governo canadense incluem esse caso no relatório, né? Esse efeito fisiológico que ele teve, e o Dr. Atway, que fez a análise desse novo ferimento, ele fez um relatório que está disponível nos documentos oficiais, você está vendo ele aí, e ele declara o seguinte, no relatório: Michalak sofreu queimaduras de 1º grau na parede abdominal superior em 21 de maio de 1967. A data correta é 20 de maio, tá? Ali ele colocou como 21 de maio. Perto do Lago Falcon, em Manitoba. Ele afirma que foi devido a uma explosão de ar comprimido quente de um OVNI que pousou perto dele nos arbustos. Ele foi tratado no Hospital da Misericórdia e eu o ouvi no dia seguinte. Naquela época ele se sentia fraco, nauseado e não conseguia comer. Tinha dor de cabeça e a testa parecia úmida. Ele parecia muito deprimido, confuso, apático, mas racional e coerente. A camisa que ele usava mostrava buracos queimados com bordas brancas e chamuscadas. O exame geral foi negativo. O hemograma completo foi realizado em 24 de maio e repetido em 30 de maio. Eram normais, exceto por uma taxa de 22, e que na taxa de linfócitos de 21% para 16%. Em 1º de junho, ele desenvolveu uma erupção na parede torácica, inicialmente uma urticária natural. Isso se estabeleceu em cerca de 3 semanas. Em 15 de setembro, ele veio ao meu consultório com uma urticária generalizada, com eritrema, erupções, fraqueza, tontura e aperto na garganta, de meia hora de duração. Recebeu adrenalina e foi enviado ao Hospital da Misericórdia para observação. A urticária retrocedeu naquela noite e ele foi mandado para casa no dia seguinte. Não foi sentido que isso tivesse algo a ver com a queimadura inicial. Então aí você viu o documento com o relatório do John Ottaway. Em 21 de setembro, ocorreram novos efeitos fisiológicos associados ao caso. Em seu rosto surgiram irritações e erupções cutâneas, que eram muito doloridas e que rapidamente se espalharam por seu corpo. No local de sua queimadura, surgiram manchas avermelhadas de grande tamanho. Com o crescimento das áreas afetadas, o corpo de Michalak começou a inchar e ocorreram desmaios. Novamente ele foi diagnosticado no Hospital Geral de Misericórdia, onde os médicos diagnosticaram alergia. Michalak não concordou com esse diagnóstico e associou o problema ao avistamento que ele vivenciou em maio. Esse efeito de suposta alergia, ele apareceu de 3 em 3 meses, ao longo de 14 meses seguintes após a experiência de Michalak. 27 especialistas analisaram o Michalak e nenhum deles conseguiu tratar ou amenizar esses efeitos que ele estava relatando. Em agosto de 1968, Michalak procurou ajuda de especialistas da clínica Mayo, em Rochester, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.
Embora os diagnósticos da clínica permaneçam até hoje confidenciais, várias publicações ufológicas da época informaram que havia uma impureza química que foi detectada no sangue do geólogo e que foi tratada nessa clínica, e isso fez com que ele fosse curado desse problema. Falando agora então da investigação oficial, né, que aconteceu com membros da Força Aérea Canadense e da Real Polícia Montada Canadense, que em conjunto fizeram as investigações. Essas investigações começaram quando o Michalak ainda estava no hospital. Então lá no hospital ele foi entrevistado pelos militares. Inclusive você está vendo parte do documento aí onde tem trechos da entrevista. A entrevista completa você encontra lá no portal Fenômeno, na página sobre o caso Michalak. Tá? Vou deixar o link na descrição embaixo. Então, inicialmente, o Michalak estava reticente em informar qual era o local que ele estava minerando, que estava fazendo a exploração geológica dele, porque ele sabia que havia minerais preciosos ali. Ele não queria que fossem lá e acabassem pegando o que seria dele, né, o que ele considerava como sendo dele a descoberta. Então, ele não deu informações precisas de localização e, mesmo assim, os militares tentaram chegar ao local exato onde o caso aconteceu. Então, nas várias semanas seguintes, eles tentaram ir até lá e não conseguiram localizar o local exato. E essa busca que eles fizeram foi tanto por solo, com os militares andando em várias áreas ali na região, quanto por helicóptero, voando por toda a região em busca do local exato. Quando ele recebeu alta, o Michalak então resolveu dar atenção para alguns ufólogos que estavam ali, ufólogos da organização APRO, uma conceituada agência de investigação da época. Então ele foi até o local com o ufólogo Barry Thompson, tá? Que fazia parte da APRO, e do Gerald Hart. Né? Então foram os três e chegaram no local exato de pouso. E nesse local de pouso, então, eles fotografaram a área, e nesse local eles descobriram uma espécie de metal meio que derretido que estava no local onde o objeto pousou. Né? Então eles resolveram coletar junto com amostras da região para fazer análises patrocinadas pela APRO. Somente em 27 de julho ele resolveu levar os investigadores do governo ao local onde o caso realmente aconteceu. Então eles chegaram lá, fizeram medições do local de pouso, coletaram amostras também e realizaram entrevistas com policiais da região de Falcon Lake e comerciantes, principalmente o pessoal envolvido no hotel onde ele se hospedou. Então aí vocês estão vendo várias fotografias do local de pouso feitas pelos militares e que estão presentes nos documentos oficiais do governo canadense. E aí toda essa investigação gerou quase 100 páginas de documentos oficiais relacionados ao caso, derivados da investigação que a Força Aérea fez. Um dos documentos, o memorando REUR, número 67D700-130, declara que amostras de terra foram analisadas em laboratório e indicaram a presença de radiação em valores muito acima do normal. Então você está vendo aí a página do memorando, e o memorando ainda diz que isso despertou preocupações na divisão de proteção à radiação do Departamento de Saúde e Bem-Estar do governo canadense. E aí então enviaram um especialista em radiação para a região para avaliar a situação. Se o governo canadense precisou mandar um especialista para avaliar a situação real do que estava acontecendo ali, é sinal que a radiação não era muito leve não. Né? Havia uma dose significativa de radiação ali e era preciso fazer apurações. Então eles interditaram toda a área onde o caso aconteceu e começaram a tratar o assunto como confidencial, até para não despertar a curiosidade de pessoas para irem ali até o local. Então aqui você está vendo outro documento, é o CIB 2853, que declara que as amostras de solo coletadas pelos militares, a fita de aço que foi encontrada lá também,
E as roupas queimadas do Michalak foram analisadas em um laboratório do Departamento de Defesa do Canadá. E ele constatou que tinham radiação, inclusive a fita de aço que foi encontrada no local. Aqui nós vemos um documento do Regimento de Polícia Montada do Canadá sobre esse caso, onde eles fazem um relatório completo da investigação, elencando vários itens, né, que eles perceberam durante essa investigação. Outro relatório interessante é esse que você está vendo, um memorando de 5 páginas datado de 13 de setembro de 1967, enviado pelo Dr. Hunt para uma outra pessoa com o sobrenome Dasgupta, informando que a Divisão de Física da Seção de Avaliação e Controle de Segurança analisou, a mando da Força Aérea do Canadá, as amostras de solo, roupas queimadas, a fita de aço, buscando vestígios de contaminação radioativa. E aí ele informa que uma análise espectral baseada em raios gama nas amostras revelou níveis de atividade acima do normal. E o memorando cita também que foram feitas reuniões entre representantes da Polícia Canadense, Departamento de Defesa, representantes federais, representantes da área de saúde, para definir que ações eles iriam tomar em frente a esse caso, justamente por causa da presença de radiação. E aí, como resultado disso, esses investigadores visitaram o Dr. Earl Campbell, da Clínica de Câncer de Manitoba, para verificar a localização exata de um silo de armazenamento de rádio, situado em East Braintree, que ficava na região ali próxima a Falcon Lake. Tá? É uma área onde eles depositavam os elementos radioativos que eles usavam em tratamento de radioterapia, por exemplo. Então a intenção deles era determinar se esse índice maior de radiação presente lá em Falcon Lake, na área onde ele estava fazendo a avaliação, se devia a algum tipo de vazamento radioativo desse silo de armazenamento. E aí foram até esse silo e perceberam que não havia vazamento nenhum. E aí eles não estavam satisfeitos, eles foram até o trabalho do Michalak para ver se eles trabalhavam com algum tipo de elemento radioativo. O Michalak trabalhava numa companhia de cimento, e eles foram até essa companhia de cimento onde o Michalak trabalhava e não encontraram nada que indicasse, que usasse qualquer tipo de elemento radioativo. Fizeram medições no local, não tinha nada de anormal. Então aí você está vendo mais uma página do documento. E aí os investigadores foram também à casa do Michalak e fizeram medições com o contador Geiger em toda a parte, né? E também fizeram buscas para ver se havia algum tipo de elemento radioativo na casa do Michalak. Não encontraram nada. A única coisa radioativa que eles encontraram foi amostras de solo que ele trouxe do local onde o caso aconteceu. Então, durante essa investigação, eles detectaram uma leve alteração radioativa nas sacolas que ele utilizou na ocasião para fazer o transporte. Em 1º de agosto de 1967, as amostras foram analisadas no Laboratório de Saneamento Ambiental do Instituto Norquay. Elas foram testadas com luz ultravioleta, que revelou que estavam contaminadas com rádium. E análises semelhantes feitas na casa do Michalak deram negativo. Essas mesmas amostras foram analisadas em Ottawa, passaram por novas análises, também confirmando a variação significativa, muito alta de radiação, muito acima do normal. E aí tem algumas informações curiosas que o documento traz, que esses documentos trazem, sobre o caso como um todo. Então eles citam, por exemplo, que o ufólogo Barry Thompson, eles definiram como alguém desleixado, né? Mas, apesar disso, a APRO, a companhia que ele estava representando, era uma organização com muita seriedade e que merecia todos os créditos. A APRO, segundo eles, também seria uma organização frouxa formada por adolescentes. Mas aí você vai analisar a biografia do Thompson, vai analisar a história da APRO, seus integrantes, e você vê que não é nada disso, né? Você tem ali pessoas muito gabaritadas fazendo trabalhos investigativos. Então, essa postura nos governos, ela existiu para afastar um pouco a questão ufológica do caso, porque eles queriam tratar o caso de uma forma mais confidencial, então era essencial tirar do caminho as organizações ufológicas e ufólogos envolvidos.
E mesmo esses documentos, eles descrevem a importância do Thompson, o ufólogo que estava acompanhando o caso. Os documentos descrevem a importância do trabalho dele na investigação do caso, com os dados que ele coletou, com todas as coisas que ele descobriu durante a investigação. Aqui você está vendo o relatório de incidente, que é onde também relata a presença de radiação nociva no local onde o descobridor pousou. E uma coisa interessante é que durante essa investigação os militares levantaram várias possibilidades, né? Por exemplo, eles entrevistaram os funcionários do hotel, né, em busca de indícios de que ele tivesse sob efeito de álcool ou que estivesse com algum produto com o qual poderia ter se queimado, mas eles verificaram os comprovantes de compra e venda do hotel. Então eles perceberam que não havia o Michalak não havia comprado álcool, por exemplo, né, cerveja, bebida alcoólica. E apesar de todos os esforços que a Polícia Montada Canadense empreendeu para tentar encontrar uma explicação, o caso permaneceu inconclusivo para eles, e vários fatos ali não puderam ser explicados cientificamente, como por exemplo a doença que o Michalak teve, a dor de cabeça, a perda de peso durante as semanas, a flutuação na contagem dos linfócitos, o círculo, né, queimado lá no local de pouso, na rocha onde ele pousou, os ferimentos. Tudo isso eles não conseguiram explicar de forma científica sem levar a questão do disco voador em conta, né? Então tiveram que dar o braço a torcer nesse caso. E a imprensa ela fez uma ampla cobertura de todo o caso, e os documentos reuniram várias reportagens de jornal sobre o caso. Aí a gente está vendo algumas, revelando como o caso foi intrigante, né? É o caso mais investigado lá do Canadá. E gerou farta documentação, né, ufológica, como a gente viu aí. Alguns anos atrás, inclusive, o governo canadense fez uma pequena homenagem ao caso, criando uma moeda especial comemorativa a este incidente. Você está vendo a moeda aí, uma moeda colecionável. E o caso Michalak permanece até hoje como um dos casos mais interessantes da ufologia mundial. E assim será, porque é mais um caso que não pode ser refutado. A gente tem tantos casos na ufologia mundial que você percebe que é um caso genuíno, com farta evidenciação, farta comprovação, fartamente estudado, com documentação oficial em muitos casos, que forma todo um panorama, né? Que você vê que não tem origem em tecnologia terrestre, e sim em uma inteligência que não é humana. Você vê isso em vários casos, em casos como Betty Barney Hill, Lone Zamora, caso Stephen Michalak, Operação Prato, Noite Oficial dos OVNIs, e tantos outros casos que a gente tem que é manifestação genuína de uma inteligência não humana. Continue acompanhando nossa série Contatos Imediatos, continue acompanhando nossa série Documentos Oficiais, que nós vamos comentar sobre essas ocorrências, né, em vários e vários vídeos que ainda vem por aí. Certo? Se gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa seu likezinho, ativa o sininho para receber as notificações, deixa aquele like para ajudar a gente e compartilhe, dissemine essas informações, porque a gente precisa conscientizar a maior quantidade de pessoas que não conhecem esses fatos. Certo? Grande abraço para vocês e até o próximo programa.